Olá, estamos hoje aqui em mais uma parceria do Moda Par com o Instituto Cidade e hoje nós vamos conversar com a Dulce Lima. A Dulce, ela é doutoranda em Ciências Humanas e Sociais e pesquisadora do Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Depois ela vai falar um pouquinho também, que é um espaço muito bacana, que oferece cursos, oficinas, palestras e atividades mil. Então, antes de começar o nosso bate-papo, como sempre, eu convido a todos e a todas a se inscreverem no nosso canal do YouTube. Isso é muito importante para a gente, porque fortalece a nossa plataforma. Convido também para vocês conhecerem as nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Tanto o Moda Par quanto o Instituto Cidade estão lá. Estamos num trabalho de desenvolvimento de conteúdo. E essa conversa de hoje com a Dulce, ela surgiu por uma questão muito importante. Eu conheço a Dulce já há alguns anos, por intermédio da nossa amiga Maria Cláudia Bonadil, a historiadora Maria Cláudia Bonadil, que já foi também entrevistada aqui, já fez também parcerias, né, no Centro de Pesquisa e Formação com a Dulce. E, na verdade, eu conheci a Dulce por um artigo que ela publicou na revista Dobras. Depois a gente vai deixar o link na descrição. A revista Dobras, ela é a revista acadêmica de moda mais importante que a gente tem no Brasil. Lá tem discussões também sobre diversos assuntos, tanto da moda brasileira quanto da moda internacional. E a Dulce publicou em 2017 um artigo chamado Tá na Cabeça, Tá na Web: Significados Simbólicos e Historicidade do Uso do Turbante no Brasil. Quando aconteceu uma polêmica por conta de uma menina branca utilizando um turbante. Depois a Dulce explica um pouco melhor como que se deu aí a polêmica, e a Dulce vem fazendo toda uma pesquisa explicando da onde que vem o significado histórico do uso do turbante dentro da cultura negra. E, além disso, né, como esse é um canal focado nas questões da moda, mas não da moda apenas, digamos assim, voltada às questões específicas de consumo ou de produção, a gente procura discutir as questões da moda sempre dentro de um âmbito maior, sempre de um âmbito social e comportamental, né? E eventos que aconteceram, eventos, não podemos nem falar isso, né? Assassinatos, tragédias que aconteceram nesse último mês trouxeram para a moda uma discussão que já não podia mais não acontecer. Ela acontecia de uma forma ali, de uma forma, às vezes, algumas pessoas se colocavam, falavam, mas ficou claro que alguns tipos de comportamento, que o racismo ele não passará e que não é possível continuar agindo da forma preconceituosa como muitas marcas de moda e como, digamos assim, essa construção da imagem de moda que vem da indústria, das marcas e de um grupo aí, né, formado por quem produz e por quem consome, né, isso não é mais possível, porque a questão da representatividade é muito importante. Então, muitas modelos negras, meninas, tiveram muita coragem de denunciar estilistas que agiram com racismo durante diversas vezes. Então isso foi muito importante, né? E veio aí, principalmente, acho que um ponto de um estopim, talvez, que estamos nesse momento, né, em quarentena, muitas pessoas estão isoladas dentro de casa, sentindo já toda a questão dentro do nosso país com o desgoverno que temos. E ainda acontece essa questão, que não é uma coincidência, temos o caso do George Floyd assassinado de uma maneira terrível por um policial
em Minneapolis. E aí, a partir daí, aconteceram diversas manifestações, tanto em Minneapolis quanto, né, se alastraram para os Estados Unidos. E no Brasil, a gente teve recentemente o caso do menino Miguel, que foi um assassinato também, uma questão de imprudorosa, uma questão de negligência muito relacionada à questão do racismo, né? Então, isso trouxe uma necessidade de que se fale, de que se entenda, e de que muitas vezes, né, a cultura branca privilegiada fica numa posição de talvez não se colocar por não saber o que falar, por não saber perguntar, mas chegou o momento da gente conversar sobre essas questões de uma forma aberta, para que cada vez mais a gente possa buscar uma sociedade igualitária, né? Então, é um pouco isso que eu gostaria de começar, né? Um assunto super complexo, mas eu gostaria, então, de agradecer muito a presença da Dulce, e fico muito feliz que a gente possa conversa. E aí eu começo te perguntando, Dulce, como que veio, da onde que veio a sua ideia de trabalhar com essa temática do turbante no artigo da Dobras? Acho que a gente pode começar daí, né? Claro, com certeza. Bom, obrigado pelo convite. É muito bacana participar desse bate-papo. De fato, é fundamental que a gente amplie cada vez mais as discussões em relação às questões raciais no Brasil. Felizmente, nós temos hoje um bom acesso às redes sociais que nos permitem ampliar bastante esse debate, algo que até há muito pouco tempo atrás ficava bastante restrito aos movimentos sociais, né, aos ambientes de movimentos sociais, e ao universo da militância acadêmica, né, ou dos estudos acadêmicos também. No que diz respeito a especificamente essa pergunta com a qual a gente iniciou esse bate-papo, bom, eu tenho estudado no doutorado os movimentos de mulheres negras feministas na internet. Então, basicamente, aquilo que mulheres negras feministas vêm fazendo, especialmente dentro das redes sociais. Então, a gente tem um movimento de mulheres negras, né, o feminismo negro, que já existe no Brasil de forma organizada com este nome desde o final da década de 70. E essas mulheres vêm fazendo todo um trabalho bastante rico e bastante ativo. A gente tem alguns nomes desse movimento aí do final da década de 70 que a gente conhece ainda hoje, que ficaram mais conhecidos, na verdade, né, como a Sueli Carneiro, que está viva e ativa, bastante ativa ainda, a Lélia Gonzalez, que infelizmente já faleceu, mas que deixou uma contribuição super importante, Jurema Werneck, que também continua muito ativa na militância negra e naquilo que diz respeito à sua interlocução com o gênero. Então, eu já venho estudando a articulação dessas mulheres negras já há algum tempo, e especificamente agora no doutorado eu venho estudando a articulação nas redes sociais. E aí tudo que vai acontecendo, que envolve as mulheres negras dentro desse ambiente, me interessa, e eu fico ali buscando entender o que acontece nessa movimentação. E a questão dos turbantes foi muito debatida naquele momento, né? Vez por outra a gente tem polêmicas que ressurgem em torno das discussões que permeiam a apropriação cultural, cultura negra, sendo utilizada de maneira equivocada por pessoas não negras, mas naquele momento tinha sido uma explosão de debates que estavam rolando em torno dessa questão. E o debate ferveu bastante, porque o que acaba acontecendo na grande maioria das vezes, quando a gente tem polêmicas
desse tipo que acontecem nas redes sociais, elas estão muito relacionadas à maneira como determinados grupos se manifestam, e que a gente só pode explicar de uma maneira, né? Que é por conta de determinados grupos encontrarem uma forma de expressar seu racismo ali. Então, vez por outra, algumas dessas polêmicas surgem. Este momento foi particularmente quente por conta da pessoa que começou tudo isso, porque a moça que começou toda essa polêmica, e eu acho que a intenção dela nem era começar uma polêmica, né? Eu acho que ela expressou ali uma situação que aconteceu com ela e que a gente percebe, inclusive pela maneira como ela relata, um profundo desconhecimento da parte dela também em relação àquilo que estava em jogo, em questão. Então, ela é uma menina que estava com câncer. Por conta disso, ela estava fazendo um tratamento quimioterápico e que a gente sabe que tem como um efeito colateral, um dos efeitos colaterais, a perda dos cabelos, né? E existem muitos mecanismos que as pessoas, quando estão nesse tipo de tratamento, tentam encontrar, principalmente as mulheres, né? Buscam para proteger a cabeça, até porque, assim, tem questões relacionadas a um estigma social, né, porque é bastante comum essa relação das mulheres com um cabelo muitas vezes mais longo, tem uma lógica associada a um parâmetro de beleza que se dá por conta desse cabelo. Então, a cabeça, né, despida, vamos dizer assim, ela pode acabar resultando em perguntas que ninguém quer responder, porque, enfim, situação que é chata, olhares que são chatos e por aí vai, né? E até comentários nada agradáveis. E tem o próprio fato de que a autoestima da pessoa se abala, né? Por conta de tudo isso. Então, principalmente as mulheres acabam encontrando várias formas de ocultar. Os homens também, porque no final das contas eles também usam boné, né? Enfim, as mulheres também encontram suas formas de fazer isso. E aí essas formas vão de perucas, algumas pessoas optam pelas perucas e lenços. E aí a gente tinha um momento aí desde os idos de 2014, onde na internet, nos blogs, nas redes sociais, havia uma propagação muito grande dos turbantes. Algo que, inclusive, hoje a gente já não vê mais, né? Então, digamos que a gente teve um momento do boom do turbante para a população negra, e este momento do boom, ele passou agora, né? As pessoas continuam utilizando e tal, mas já não está mais dentro daquela movimentação, até porque outra coisa tomou o lugar, que foi o cabelo natural, né? Então, o turbante daquele momento também, ele foi bastante utilizado como mecanismo de fazer o processo de transição. E aí, quem começou os seus processos de transição capilar ali naquele momento, e aí a gente fala daqui a pouquinho sobre transição capilar, é importante explicar um pouco, contextualizar um pouco, né, como que funciona essa questão. Eu falo rapidinho, já. E aí, quem começou seus processos de transição capilar ali naquele momento, hoje já atravessou essa fase, já está com o seu cabelo natural e já não está mais tão dependente do turbante, né, como foi naquele momento. Mas, então, o que acontece? A gente tem um momento de boom ali do uso, então as blogueiras de moda negra e várias meninas começaram a ensinar em tutoriais no YouTube como fazer amarrações, e surgiu uma rede de comércio, de venda de tecidos para turbante, né, e de cursos que ensinavam a fazer esses turbantes, da presença dessas meninas que vendiam os turbantes e ensinavam as amarrações em eventos, né, de encontros negros.
Desculpa te interromper. Você vê um momento específico desse boom? A gente está falando do Instagram ou do Facebook ou dos dois? Quando a gente fala de redes, né? Acho que é importante teve um momento específico que teve esse boom das, digamos, influencers negras explicando a questão do turbante ou da transição capilar. Você vê, tem alguma ligação com algum momento específico? Ou uma coisa que no seu artigo ficou muito, muito claro para mim, assim, a própria rede funciona como esse espaço de liberdade, como esse espaço possível de ser utilizado, né, como um espaço de ocupação. Sim, então esse momento é o momento dos blogs ainda, na verdade, né? A gente está no frisson ainda dos blogs, então, pelo menos entre as mulheres, as feministas, né? Que a gente tem uma febre ainda de blogueiras feministas, né? E aí as blogueiras, as mulheres negras fazendo blog, né? Também entram nessa rede, as blogueiras de moda. Então a gente tem ainda um universo muito vinculado com o uso dos blogs e do Facebook. Tá. E aí, claro, vem o YouTube, entra aí principalmente na coisa dos tutoriais e tal. A gente não tem ainda neste momento, nesse debate, um uso tão grande de Twitter, e o Instagram nem entrava na conta ainda. Nem entrava no debate. Então, a gente tem basicamente um universo que gira em torno de Facebook e blog. E isso vai mudando também aí. Muda muito rápido essa cena, na verdade, né? Muito rápido. Muito rápido. Sim, impressionante. É impressionante. Bom, mas então a gente tem neste momento então uma disseminação muito grande do turbante. E, claro, muitas mulheres, né, não negras, né, fora do universo da cultura negra, da identidade negra, enfim, mulheres brancas, mulheres de outras etnias, olham para os turbantes, até porque a gente tem tutorial de revista que faz isso também, né? Pega lá o turbante que as meninas negras estão disseminando ali nessas redes e tudo mais, e aí fazem tutoriais, e faz foto, faz matéria com turbantes sendo utilizados com aquelas amarrações por mulheres brancas. Isso deu, claro, muito bafafá, muito o que falar, e deu muita discussão. E aí, essa moça, né, que encontrou como um mecanismo de ocultar a cabeça, que estava sem cabelos por conta do tratamento do câncer, o uso de um turbante. No meio dessa confusão toda que se fez ali, desse debate todo que se fez ali, existe uma movimentação que foi crescendo bastante na rede, que inclusive ainda existe, embora ela esteja agora um pouco apagada por conta do contexto da pandemia, mas tem todo um processo de discussão em torno do empoderamento negro, né? E o que seria esse empoderamento negro, em linhas gerais, essa valorização da cultura negra, a valorização dos traços étnicos, né? Então, a cor da pele, o cabelo, os traços, como a boca, né, o nariz largo. Então, e claro, o empoderamento não só dos aspectos físicos, mas também, como eu falei, da cultura, da história, de uma produção intelectual negra. Então, isso é novidade? Não é novidade. Isso é algo que os movimentos negros fazem há muito tempo, com a diferença que, com a internet, a gente tem uma visibilidade muito maior disso. Né? Então, o que antes ficava bastante restrito em determinados círculos, porque a gente via mais nos encontros, né, de coletividades negras, a gente está vendo agora para um grande público dentro da internet. Então, todo mundo pode ter acesso à maneira como está se expressando. E aí, claro, várias pessoas negras que se sentiam estranhas, ou sentiam que não tinham lugar,
não encontravam, né, identificação. As pessoas vão se conectando também por esses elementos. E aí a gente tem um conjunto bem grande de reações, né? Então, muitas dessas reações são, ou até diria que a boa parte dessas reações, elas são absolutamente contextualizadas, né, dentro dessas discussões todas, porque essa produção de conhecimento vai se fazendo ali também dentro da rede, e a gente tem, claro, algumas pessoas que pesam a mão, vamos dizer assim. A contestação é absolutamente legítima também, mas aí, às vezes, a pessoa dá uma pesada na mão, porque, enfim, tá um pouco agora e está empolgada no debate com a identificação que ela finalmente encontrou, às vezes depois de uma vida inteira procurando, né? Ela encontrou o seu lugar e ela vai nesse lugar ali com unhas e dentes. Então, eu acho que o que acontece neste caso aí dessa polêmica é que a gente tem o choque que acontece, né, entre essa pessoa, essa moça, que estava em tratamento de câncer e que ela vai fazer o uso desse turbante para ocultar, né, a cabeça que está sem cabelos, mas que ela não sabe absolutamente nada a respeito disso, utilizando só porque ela viu em algum lugar na rede, ela não sabe qual o significado, não sabe o significado simbólico, político, histórico, enfim, ela não sabe o que isso significa para a população negra, né? Então a gente tem o desconhecimento dessa pessoa e a gente tem, por outro lado, algumas pessoas que acabaram de se encontrar, né? Encontrar o seu lugar e elas vão defender esse lugar com unhas e dentes, como eu estava falando. Então acho que a gente tem um pouco desse cruzamento disso aí. E claro, dentro da rede, né? Porque aí ela, só voltando, ela narra, né, que ela foi confrontada por algumas moças negras por conta dela estar usando turbante, que ela não devia estar usando e tudo mais, por conta de não ser algo próprio da cultura dela e que aquilo seria apropriação cultural. E aí a gente tem, claro, uma fala dela sobre a apropriação cultural, que é uma fala que desmerece o debate, né? Porque ela fala que ela está de saco cheio desse assunto de apropriação cultural. E a gente tem, claro, um conjunto de pessoas aí que vão aproveitar esse gancho para, de uma forma legítima, ou seja, na defesa de alguém que tem câncer, destilar o seu racismo. E aí é onde pegou fogo na internet, porque essas pessoas vão destilar todo o seu racismo, pautando ele na defesa de uma pessoa com câncer, e as pessoas negras dentro da rede vão, obviamente, reagir de maneira muito intensa também, porque elas estão percebendo que estão sendo alvos de racismo. Então, enfim. E aí é muito interessante isso. Desculpas. Aí, no final das contas, eu fiquei acompanhando toda essa movimentação, todo esse debate, essa discussão, e fiz uma postagem a respeito, que eu nem me lembro exatamente o que foi, e aí, por conta dessa postagem, a Maria Bonadio perguntou se eu não teria interesse em escrever um artigo e submeter à revista. Eu acabei achando interessante e fiz isso, escrevi o artigo, submeti à revista e foi aprovado. Então foi basicamente esse o caminho. É bem interessante. Primeiro, duas coisas, né? Eu uso esse artigo da Dulce já há alguns anos, então acho que desde 2017 ou 2018 em aula, e sempre gera debates muito interessantes, porque uma coisa que eu proponho, atividade para as alunas, é que elas leiam o artigo e que elas tragam mais coisas, que elas busquem além daquilo, porque um artigo sempre é escrito num determinado momento. Então a gente tem gerado discussões muito interessantes e
é muito bacana da gente ver, né, que a partir de um artigo científico a gente consegue tocar e consegue trazer essas questões tão importantes. Mas uma coisa que você falou, que eu fiquei pensando agora, é essa questão do racismo, como ele vem vindo, porque você fala, né, a menina com câncer, lógico, né, tá doente, enfim, e aí, via essa defesa, é onde os discursos do racismo aparecem, e não para se pensar em debater uma questão maior, né? Do tipo, ok, tivemos aí um mal-entendido, vamos conversar sobre o assunto, vamos tentar entender o lado de lá, o lado de cá e fazer uma conversa. Mas não, isso que você coloca é muito claro, né? Quando acontece uma polêmica desse tipo, as questões racistas e os preconceitos, eles aparecem da pior forma, travestidos de alguém que está defendendo a menina que está doente. O racismo ele é super ardiloso, né? Então ele encontra sempre Ardiloso, era muitas essa formas palavra e que eu muitos estava procurando. mecanismos. Ele sempre encontra muitas formas e muitos mecanismos de se manifestar, né? Então, a própria moça que começa toda a discussão por conta do o relato que ela faz, se você prestar atenção no relato que ela faz, né? Ela já se justifica por desse adoecimento. Então, é como se o fato dela ter câncer permitisse a ela fazer qualquer coisa. Né? Então, eu posso fazer qualquer coisa, eu estou no direito de fazer qualquer coisa, porque eu tenho uma doença e ela me dá passe livre para fazer qualquer coisa. E as pessoas que saem nessa defesa também entendem assim, que elas têm passe livre para fazer qualquer coisa, inclusive agredir, né? E aí a gente tem o tanto de agressões racistas que aparecem por conta dessa polêmica, geraria um outro artigo, inclusive, tranquilamente, né? Se a gente pegasse, por exemplo, só para puxar, fazer um rastreio ali nas redes sociais só das agressões raciais que agressões, vieram. você fala via internet? Sim, ali na internet, né? Porque são agressões, né? Ainda sim, que sejam. Claro. O tanto de agressões raciais que aconteceram ali nesses ambientes virtuais, em virtude, né, desse debate, foi um negócio assim, impressionante, que daria ainda tranquilamente mais 1, 2 artigos aí para discutir se alguém tiver empolgado para fazer. Talvez a gente possa talvez a gente possa pensar um pouco aí esse momento de 2017 como, acho que como um marco aí desse pelo menos que tenha ganhado essa grande dimensão nas redes, né? E acho que agora a gente está vivendo esse outro momento e a cobrança é essa, né? Que não seja apenas que você não apenas poste lá uma tela preta na sua imagem no seu Instagram, né? Mas que você realmente entenda que sem o estudo, sem o entendimento, não há como a gente ter uma sociedade mais igualitária, né? Então, assim, uma coisa que eu queria perguntar para ti, e aí vai mais até das questões que eu estudo e nunca entrei muito a fundo nessa questão, mas acho que preciso e tenho pensado muito nisso, né? A minha especialidade são os anos 50 e 60, logo no pós-guerra, quando a gente começa a ter o surgimento da cultura juvenil. E tem uma coisa, Dulce, da história da cultura juvenil que é muito, muito impressionante e que ela é muito pouco falada. São duas coisas. Ela vem da criatividade, eu acho que eu vou colocar assim, da ousadia,
da cultura negra, no modo de se vestir e na música e na dança, principalmente, né? E aí o que vai acontecer? Alguns jovens de classe média, brancos, vão começar a quebrar os padrões ultra mega racistas dos Estados Unidos, pensando que nesse momento a gente ainda tinha as divisões dos lugares, enfim, né? Para negros e para brancos. Então, muitos desses jovens, claro que o pós-guerra traz toda aí uma questão existencial e de transformação que não vou nem entrar nisso porque é muito complexo, né? Mas esses jovens se sentindo ali num mundo, né, ameaça de bomba atômica e tudo mais, se sentem livres para buscar outros modelos, ao invés daquele modelo burocrático do pai, do American Way of Life, da mãe, do ideal branco, do homem alfa, aquela coisa toda, e começam a se encantar pelo jazz, né? E aí a gente começa a ter, de certa forma, esses jovens interagindo aí, vão para clubes, enfim, que eram clubes exclusivos de negros, e começam a buscar dança, música. E tem uma coisa super interessante da cultura beat dos anos 50, que tem uma aproximação muito grande com a cultura afro-americana ali nos anos 50, que é a ideia do nascimento do cool, da ideia do bacana, que tem a ver com Miles Davis, porque o jazz era uma música inicialmente desprezada, né? E depois que ela vira cool. Então, esses escritores da geração beat, inclusive o Norman Mailer escreve um livro chamado The White Negro, porque a ideia era que os brancos queriam ser negros para ser cool, para ser bacana, né? Então começa aí, e o próprio rock and roll, que é um ritmo que vai ser difundido aí para num contexto, podemos dizer, até internacional, global, aí a partir dos anos 50 e 60, é uma mistura do rhythm and blues com a música, digamos assim, caipira norte-americana, né? E além disso, além dessa questão de ser, né, isso que hoje em dia, por exemplo, as marcas de moda de luxo fazem, né? 99% das marcas de luxo flertam ou se apropriaram totalmente do streetwear, que vai virar street style, né? Então, primeiro uma maneira de se vestir que vai virar um estilo vendido aí, enfim, essa também é uma discussão super ampla. Mas o que eu fico pensando e além da questão dessa mistura, né, entre a cultura negra e a cultura branca, a gente tem também a cultura gay, principalmente os homens, ousando muito nas roupas, ousando muito na moda. E aí isso quebra um padrão, é um pé na porta, que vai, depois de alguns anos, se disseminar como uma moda, digamos assim, moderna, modernizada, a partir da metade para o final dos anos 60. Falando um pouco de apropriação cultural, aqui estou realmente fazendo uma pergunta, já pensando, né, nesse nó que eu encontro aqui no meu trabalho. Como que a gente poderia pensar essa aproximação ali nos anos 50? Seria uma apropriação cultural? Seria uma circularidade de culturas? Porque a gente fala de um lado que tem poder, menos poder, mas a gente está falando de uma cultura juvenil que nasce de uma certa forma espontânea, antes da moda se apropriar disso. O que você acha dessa questão? Então, o que aconteceu com o jazz, né, que você até menciona, e com o rock and roll e tudo mais, é a maneira como, aos poucos, expressões culturais que surgem entre negros, feitas por negros, e surgem entre negros, e que tem um sentido de identidade daquela comunidade, expressa
determinados aspectos daquela comunidade podem, aos poucos, por conta deste processo que a gente chama de apropriação cultural, perder sentido para aquela comunidade e, aos poucos, sendo incorporado por uma outra lógica que faz com que estes grupos deixem de ter a sintonia que eles tinham com aquilo e os significados que aquilo tinha para aquela comunidade. Bom, vou explicar isso de uma outra maneira que talvez tenha ficado um pouco confuso de entender na maneira como eu falei agora. Quando você fala até onde a gente tem circularidade cultural e a gente tem apropriação, porque às vezes as coisas surgem de maneira que ela vai se espraiando, né, e ela vai se ramificando para fora daquele círculo restrito de onde surgiu, quando a gente... Eu acho que a apropriação cultural, ela não, em nenhum momento, quando a gente está falando sobre apropriação, a gente está deixando de considerar a circulação, né? Essa circularidade cultural. Acho que a gente traz sempre as duas coisas como se elas fossem polos opostos radicais. Então, uma coisa é a apropriação cultural, outra coisa completamente diferente é a circularidade, é o contato, né? É admiração. Eu acho que as coisas não são necessariamente dessa maneira, né? Duas coisas radicalmente opostas, e aí ou é uma coisa ou é a outra automaticamente. Então, sim, a gente tem, obviamente, uma coisa que essas expressões elas não vão ficar necessariamente presas em determinados contextos, né? Outras pessoas vão conhecer, às vezes vão gostar, vão querer saber mais sobre, vão querer participar. Tudo isso eu acho que está... Tudo isso eu acho que aí a gente pode chamar de contato e de circularidade, enfim, que são manifestações realmente que a gente pode, utilizando uma expressão que você usou, a gente pode chamar de espontâneas, né? Então, são movimentações mais orgânicas, vamos dizer assim. Agora, uma outra coisa, né, distinta quando a gente está falando de apropriação cultural, a gente está falando de algo específico que acontece dentro desse processo todo, né, de contato com a cultura do outro, né, e de organicidade da circulação dessa cultura. A gente está falando de um processo onde este outro, e que é hegemônico, vai começar a dizer o seguinte: não, mas isso daqui não é universal, porque isso daqui é da cultura de todo mundo, é de todos nós. E sendo de todos nós, eu tenho direito de pegar isso daqui e comercializar. Então aí eu vou lá, eu pego jazz e eu transformo o jazz num produto para a indústria musical, que é um produto extremamente rentável e vendável, e que quem está envolvido na cadeia de produção deste produto não é a sua população de origem. Então aí você pode dizer, mas os grandes jazzistas ou jazzistas, que eu não sei exatamente como é que pronuncia, né? São essas grandes personalidades do jazz são indivíduos negros. Aí você vai me dizer aí quantos a gente realmente tem dentro deste universo que alcançaram, né, uma rentabilidade, né, e que ficaram com a maior parte dos louros daquilo que foi produzido. Então, a gente tem lá algumas dessas pessoas que conseguem, de fato, alcançar grande visibilidade e alcançar
um retorno financeiro, por exemplo, grande dentro dessa indústria. A maior parte dessa indústria é feita por outras pessoas, né, e por indivíduos brancos, por exemplo, que estão ganhando muito bem e lucrando muito bem com a produção cultural deste grupo marginalizado, enquanto este grupo marginalizado continua marginalizado. Então, aí a gente tem um ou outro que se destaca, que sempre é aquela história da exceção que confirma a regra, né? Então, eu tenho um ou outro que se destaca, que aí, inclusive, eu uso esse um ou outro de exemplo para dizer, olha lá, mas como não é injusto, como não é desigual. Porque se fosse de fato desigual e injusto, como vocês estão dizendo, esse um ou outro aqui não tinha conseguido chegar aqui. Então, sim, no final das contas, esses indivíduos, né, isolados que chegam ali, acabam ainda sendo utilizados dentro da estrutura para justificar a desigualdade da própria estrutura. E essa riqueza gerada por aquele produto que era daquela comunidade, nunca chega nessa comunidade. E isso, sim, eu tô falando, acaba sendo compactado dentro de um produto. Exatamente, isso eu estou falando do sentido financeiro. Mas se a gente vai falar do sentido simbólico, então aí tem mais questões a serem abordadas. Né? Então, pegando ainda o exemplo do jazz que a gente está usando, todo mundo sabe que o jazz tem uma origem na população negra. O jazz é consumido hoje como um produto cult, né? E o quanto isso impactou na maneira como a população norte-americana enxerga a população negra? Essa popularização do jazz como algo cult fez com que se enxergasse a população negra de uma maneira mais positiva? Isso mudou a realidade dessa população? Teve impacto na realidade dessa população de uma forma geral? E isso a gente pode usar, por exemplo, aqui no Brasil, vários exemplos, como o samba, que é o mais clássico, que a gente sempre usa para falar sobre apropriação. Então, todo mundo sabe que o samba é de origem negra aqui no Brasil, mas o samba foi elevado à categoria de um produto nacional, né, que faz parte da identidade nacional. Quem é que está na grande cadeia de lucratividade do samba? Quem é que de fato ganha dinheiro com ele, de verdade? São as pessoas que estão na cadeia de produção aí. Aí, quando eu falo cadeia de produção, eu estou falando sobre o dono da gravadora, eu estou falando sobre o cara que comercializa, eu estou falando da plataforma de streaming, eu estou falando de todo esse pessoal. Não estou falando daquele sujeito lá, que é o cara que tem que canta o samba, né? E não estou dizendo também que não tenha pessoas negras nesse lugar, como a gente vê, por exemplo, Alcione e tal, enfim. Mas o que eu estou dizendo é que, no caso do samba aqui, acontece algo muito similar com o jazz lá. A gente tem alguns indivíduos ali que vão conseguir alcançar sucesso, e esses alguns indivíduos ali, às vezes, serão usados como forma de ainda legitimar a desigualdade que está posta na estrutura, né? Então, por isso é a questão do racismo estrutural, né? Exatamente. E o fato do samba ser alçado à categoria de produto nacional e de identidade nacional no Brasil não mudou em absolutamente nada a realidade dessa população. E quando eu digo realidade dessa população, estou falando da forma como as pessoas veem. Como é que o Brasil enxerga a sua população negra? O Brasil não enxerga a sua população negra como dotada de qualidades, né? Então, não enxerga a sua população negra como as pessoas negras como dotadas de capacidade intelectual. Não enxerga as pessoas negras como indivíduos que colaboraram para a construção do país, né? Então, esses indivíduos, inclusive alguns desses elementos são usados, que são como o samba, que foram alçados à categoria
de identidade nacional ainda são usados também contraditoriamente para justificar estereótipos relacionados à população negra. Então, o samba é identidade nacional, mas o sambista é vagabundo, é preguiçoso, é malandro, é cachaceiro. Então, assim, é uma Enquanto especialidade. tem uma diferença entre, por exemplo, né, o Bossa Nova é boêmio, né? Então tem que é boêmio, Exato. que ainda tem um charme, né? Então, Ele é bem, boêmio, é bom vivant. Né? Bom O vivant. negro é Isso, não, preguiçoso. os termos são. É o E aí, exato. Eu Então, fiquei é esse pensando. descolamento, Maíra, do qual a gente está falando, entende? É esse descolar esse indivíduo que criou aquela produção, né? E dizer, olha, esse indivíduo aqui, ele continua sendo tudo isso de ruim que a gente está falando dele. Mas esse negócio aqui que ele fez é legal e a gente vai usar. Porque é legal. Essa divisão que. Então, isso começou. E foi curioso, porque dentro das minhas pesquisas, eu fui pela questão da música, da moda, da maneira de se vestir, pela minha paixão pelos Beatles. E aí, de repente, juntando uma coisa com a outra, eu tive oportunidade de ficar 4 meses e meio em Londres, na London College, estudando, fazendo doutorado de sanduíche, quando a gente ainda tinha possibilidade de bolsas. E dentro dos nesse momento. Bons tempos, né? Bons tempos. Cara, nos estudos culturais, né, que são muito fortes lá em Londres, começou a ficar muito claro para mim, assim, que todos os grupos que eu estudava ou tinham uma questão extremamente xenofóbica e racista, ou que tinha essa questão de uma ideia de convivência positiva, por exemplo, quando tem uma onda migratória caribenha para a Inglaterra nos anos 50 e 60, e os punks começam a conviver com as músicas, com o reggae, tanto que se você for parar para ver as músicas do The Clash, tem muito de reggae, né? Então, enfim, eu fiquei muito, assim, impactada com tudo isso, pelo fato, inclusive, de ter descoberto que, na verdade, os skinheads, inicialmente, não eram racistas. Existe um grupo que começa a fazer discurso de ódio neonazista e que daí contamina, mas inicialmente não existia. Era um movimento que unia brancos e negros. Então, é bem interessante essa questão toda. Bom, acho que um exemplo do rock que a gente estava falando, né? O Chuck Berry, o Little Richard, que acabou de falecer, que são os caras ali, né? Do início, e tantos outros, que me foge o nome agora. O que vai acontecer, né? Com o desespero da família branca, classe média norte-americana, quando aparece o Elvis, que é o branco que dança e canta como um negro, ele vai virar a cara do rock and roll, né? E todos esses outros cantores, de uma certa forma, sofrem um apagamento, né? Então é exatamente isso que você está falando. E aí, você estava falando da Alcione, e uma pessoa muito interessada em pop, sabe? Assim, eu me alimento muito, gosto de estudar o funk, de tentar entender essa questão das cantoras pop, desde Beyoncé, Lady Gaga, até Anitta, Ludmilla, e por isso que eu conversei com você, falei a respeito do Espartaco Santiago, que é um youtuber sensacional, eu sou muito fã dele, e ele faz muitas dessas análises da cultura pop. Eu não sei se você acompanhou que teve uma polêmica ontem da Ludmilla e da Anitta. E a Ludmilla... Eu tô sabendo que
tá rolando uma polêmica entre as duas, mas eu não sei exatamente os detalhes. Eu acho que não é nem o caso de. Mas você falou da Alcione e tem uma. Me chamou muito porque a Ludmilla fez uma carta aberta, uma fala, em que ela está mostrando, independente, eu não vou defender lado de ninguém, mas ela mostra pela fala dela, ficou muito claro o quanto o racismo ainda é presente na relação da Anitta ser branca. Também tem toda essa discussão, né, étnico-racial da Anitta, até inclusive o Spartacus já fez um vídeo sobre isso, né, mas a Anitta é branca, que em alguns momentos usa, né, da ideia da negritude, em outros momentos não, é a questão da glamorização da favela e tudo isso. Mas uma coisa que a Ludmilla fala, a briga começou porque a Ludmilla estava defendendo uma música que ela escreveu a letra e que aí parece que a Ivete Sangalo cantou. É uma história assim. E ela estava defendendo que a letra era dela e na assinatura estava como se fosse da Anitta e dela. E ela só estava dizendo, Anitta, explica que a música é minha. Eu só quero ser autora da música. Para ver como é importante. Por isso, às vezes a gente fala, é uma cantora que só quer rebolar, que só quer... Não, ela estava defendendo a autoria da música dela, né? E aí ela fala que que ela ficou sabendo que chamavam ela pejorativamente de projeto de Alcione. E ela fala o seguinte, ela fala, eu sempre fui fã da Alcione, que orgulho ser, que me diga que eu sou a nova Alcione, eu vou ter muito orgulho, né? Então, sempre, né, Dulce, eu acho que sempre vem permeada, vem sempre dessa maneira ardilosa esse discurso, porque, claro, um monte de gente vai dizer, não tem nada a ver essa questão do racismo, não tem nada a ver, mas no fundo sempre tem. Tem bastante. Então, eu fiquei mais ou menos, eu vi mais ou menos a confusão, mas eu sou bastante fã da Ludmilla e eu gosto muito de funk, então eu conheço várias das cantoras de funk e tudo mais. E uma das razões pelas quais eu gosto tanto da Ludmilla, além da maravilhosidade dela, porque eu adoro ela, enfim. Eu também adoro ela. Mas é porque acho maravilhosa. A Ludmilla é um caso bem exceção dentro desse universo. Por quê? Porque ela, assim como ela, como a Tati Quebra Barraco, MC Carol, a maioria das cantoras de funk, pode reparar, não são negras, não são tão pretas quanto elas são. Né? Então, são mais como a Anitta. Aliás, se você tem várias delas. Num dado momento, você começa a olhar várias delas e você fala, gente, mas é tudo cópia da Anitta, tudo igual. É quase como se tivesse passado por uma maquininha Clone. De uniformização. Maquininha de Anitta. Botou o molde. Sim. Sim. Tem um molde, tá? Todos muito parecidos. Que fez sucesso, né? E aí vem buscando uma fórmula, a fórmula do sucesso, né? Só que não é tão simples. Exato. Então, não. Então, assim, tô dizendo isso e que a Ludmilla é quase uma exceção nesse universo, mas isso não é uma coisa só do funk, né? Isso está dentro da representação de uma série de outras expressões culturais brasileiras, quando a gente fala, por exemplo, do axé. Já vi vários debates rolarem do porquê que a Ivete Sangalo e a Cláudia Leite têm mais visibilidade do que a Margareth Menezes, que foi precursora do axé. Mas a Margareth Menezes praticamente desaparece aí nessa cena, e Ivete Sangalo e Cláudia Leite disputam quem é, junto com... Ai, gente, esqueci o nome dela agora. Ai, nossa, fugiu aqui totalmente da minha memória. A cantora que canta A Cor dessa Cidade sou eu, esqueci o nome dela. Fala pra mim. Daniela Mercury. Daniela Mercury. Então, essas cortas essa parte, tá, gente? Então Ivete Sangalo, Cláudia Leite, a Daniela Mercury disputam o título de rainhas do axé. E a Margareth Menezes sumiu.
aí nesse meio. Sim. Né? Desapareceu. E então isso acontece com vários elementos. Da cultura brasileira, em que o indivíduo negro acaba sendo apagado dentro deste processo, porque é isso, tem racismo muito grande, aí existe uma lógica muito perversa de que os rostos negros não vendem, né? Então eles não aparecem dentro das propagandas, então eles não aparecem vendendo produtos na TV, né? Então acho que isso é uma mudança que a gente tem visto em anos, né, nos últimos anos, por força dessa mobilização muito grande que a população negra tem conseguido nas redes sociais, porque é aquilo que eu estava dizendo, as redes sociais amplificam, né, as manifestações. Então, aquilo que ficava num debate dentro dos coletivos, né, das mobilizações negras, dentro do ambiente acadêmico, dentro do movimento social, de repente ganhou uma visibilidade muito maior nas redes sociais, e isso impacta muito na TV, por exemplo, impacta muito na coisa do patrocínio. Eu me lembro que um caso que ficou notório, assim, para mim, e que marcou, por exemplo, a minha decisão de estudar no doutorado a mobilização das mulheres negras nas redes sociais, foi o caso do Sexy e as Negras, lá, não sei se você lembra da série, que a Globo produziu essa série, que era do Fala Bela, exato, e que tinha como intenção que fosse um Sex and the City brasileiro, né? Então era protagonizado por mulheres negras, e aí as mulheres negras se mobilizaram na internet para derrubar a série. A Globo cancelou depois da primeira temporada e falou que não tem nada a ver com a polêmica que deu. Só que a gente sabe muito bem que os patrocinadores foram caindo fora, porque ficou muito ruim toda a mobilização que a mulherada fez na internet. E a série era bem caricata, né, também, né? Era horrível. Aquela coisa muito estereótipa. E, por outro lado, mas nós tivemos, e aí, por isso que eu falo pra você, o racismo é muito ardiloso, porque aí nós tivemos várias pessoas negras que estavam ali defendendo a série, porque era um momento onde se poderia ver protagonistas negras na TV, porque aquelas atrizes negras, elas precisavam trabalhar. Só que, assim, a discussão que os ativistas negros e que o movimento negro vem fazendo há muito tempo é que não basta você estar ali, é importante que se saiba como você está ali, né? Como que a pessoa negra está sendo colocada ali. Porque ela pode ser colocada ali numa situação de completo desrespeito, né, e que mais reforça esse corroborando os estereótipos, né? Corroborando os estereótipos ao invés de questioná-los, né? Exatamente. Então, o que mais colabora para a manutenção desses estereótipos do que diz contra eles. Então, essa era a argumentação, por exemplo, que se utilizava. Eu me lembro de uma coisa que eu fiquei muito... que eu falei, gente, mas... A galera nem disfarça, assim, né? Porque tinha um personagem, um homem negro na série, que tinha um caso com uma personagem branca, era namorada de uma personagem branca, agora nem me lembro direitinho, mas que eu me lembro que o apelido dele era Big. Eu ficava, gente, mas as pessoas não disfarçam, é Big, né? Então ele era o Big, o Big do Sex and the City, que era um negão. Sex and the City. Sim. Era um negão, que é o estereótipo clássico do homem negro com um pênis grande e que é o corredor, né? Sim. E essa eu falei, gente, mas não assim, é difícil defender, né? Porque então, assim, esse tipo de coisa que a gente também precisa observar. E por isso que, às vezes, dá também ruído entre
grupos negros, né? Porque são concepções e formas de enxergar que são um pouco distintas. Algumas pessoas podem olhar e falar assim, não, mas pelo menos temos protagonistas negras, e que é coisa que a gente nunca tem, né? Numa grande emissora de TV. E outros grupos vão dizer, não, pera, gente, mas também não é assim, não vamos também vender a alma Claro, ao isso não diabo pode ser uma desculpa para qualquer coisa. continuar vendendo estereótipos. Exato. Exatamente. Então, isso, por isso que às vezes os ruídos acontecem e as pessoas se aproveitam desses ruídos. Porque aí, o que aconteceu, por exemplo, neste momento, é que a Globo fez bastante isso, Fala Bela fez bastante isso, colocaram atrizes negras, profissionais negras da emissora para fazer a defesa da série. Expuseram essas pessoas a uma situação super vexatória, É uma mas para situação fazer a muito. defesa, exatamente, para Sim. fazer a defesa daquela série, é, que era, no final das contas, era isso que a gente estava falando, né? Um conjunto de Uhum. reforço de Clichê. estereótipos, não é o que a gente. Bem clichê. Então, por isso, a gente sempre tem que ficar muito atento à maneira como a gente lida com questões raciais. A gente precisa ter muito cuidado mesmo. Por exemplo, há uns dias atrás, quando todo aquele quando começaram as manifestações por conta da morte do George Floyd, e as emissoras brasileiras decidiram abordar o assunto, acho que Globo News foi bastante criticada porque eles montaram um painel de discussão sobre racismo que só tinha jornalista branco. Branco. Tinha acho que Sim. quatro, cinco jornalistas brancos para discutir racismo. Aí Sim. você fala, Sim. gente, vocês estão de brincadeira na minha cara agora. Porque não dá para ser um negócio dele. E assim, Sim. Sim. e com isso, Maíra, eu não quero dizer que as pessoas negras não devam discutir racismo. Elas devem. A gente está numa. O racismo não existe porque as pessoas negras existem. O racismo existe porque um conjunto de pessoas brancas, em algum momento da história, decidiu que pessoas negras e outras racialidades não brancas Sim, eram sim, sim, inferiores. sim. Então, assim, de Sim. fato, às vezes a comunidade negra fala assim: o racismo não é um problema dos negros, é um problema dos brancos. É isso. O problema é que alguém inventou, isso continua sendo perpetuado, continua sendo ensinado, porque é ensinado de várias maneiras, numa linguagem não verbal, numa linguagem verbal, na cultura, na cultura acadêmica, nas produções artísticas, seja falando Na diretamente cultura de ou indiretamente. entretenimento, né? Na Na cultura de cultura de entretenimento, entretenimento, na nossa, moda, por isso essa questão da representatividade, né? sim. E aí, seja Eu falando fico isso assim. diretamente ou indiretamente. Porque, por exemplo, se você Uhum. bota um painel de jornalistas brancos para falar de racismo, você está passando uma mensagem indireta, né, de que as pessoas negras são incapazes de falar sobre algo que lhes aflige diretamente. Não, Né? Então, é assim, exatamente o que você falou, né? A gente está aqui, né? Eu convidei você, uma mulher negra, eu sou uma mulher branca, a gente está conversando, eu tô entendendo coisas, eu tô aprendendo com você, eu quero cada vez poder falar melhor e poder entender melhor, para justamente a gente não ter esses ruídos, e para quando esses ruídos acontecerem, a gente poder conversar, né? Porque sim, muitas vezes tem questão, eu percebo, né, como professora, existe muita ignorância, né? E existe uma ignorância que a pessoa quer manter, e existe aquele sim, momento em que a pessoa quer entender. Eu até comentei com você, né? Minhas alunas, professora, pode usar turbante, professora, pode usar trança, é apropriação cultural. Então, são questões que estão aparecendo em sala de aula, né? Então, eu acho muito importante, eu fico, assim, muito feliz com essa nossa conversa, me esclareceu um monte de coisa, eu acho que para os nossos, para quem está assistindo a gente aqui no Moda Pari no Instituto Cidade também foi uma aula maravilhosa.
E espero mesmo, assim, sabe, Dulce, eu acho que estamos abrindo esse caminho e acho que os racistas vão cada vez ser mais hostilizados e a luta me parece que está realmente entrando aí via web, via academia, via cultura pop. Eu acho importante essa discussão. Eu sempre falo que a cultura pop educa muito, né? Então, eu acho que tudo isso, a Ludmilla poder se posicionar e falar como uma mulher negra que escreveu uma letra, a representatividade no cinema, a representatividade na moda, o fato dessas modelos terem aberto, e o Paulo Borges, né, que é o idealizador da São Paulo Fashion Week, ter dado espaço para elas falarem, foi muito importante, né? Então, eu acho que eu tô num momento otimista, confesso que como foi um tema que eu nunca pesquisei a fundo, a gente sempre fica com medo de falar uma bobagem ou de perguntar uma coisa indevida, mas eu acho que é justamente esse medo, né, que a gente tem que perder, porque eu acho que é isso. Posso usar? É correto? Me explica a história. Por que que não? Isso que você está falando do racismo estrutural, da maneira como você explica, é muito fácil de entender. Às vezes, se eu tenho 20 anos, 18 anos, vou ler um artigo acadêmico, eu não vou entender nada, né? Eu vou entender muito pouco e vou achar que aquilo ali é muito complexo. Então, eu fico muito feliz, agradeço demais, foi uma aula. E aí, a gente está já com o nosso tempo, a gente entrou aqui no super papo, acabou já passando um pouco. Eu vou passando por encerramento, te agradecendo, assim, muito, foi realmente maravilhoso. E aí eu queria pedir só para você dar falar rapidinho do dossiê que você e a Maria Cláudia estão organizando, que vai sair na Dobras, né? Para o pessoal já ficar com o teaser aí. Tá, antes de falar do dossiê, só fazer uma nota de rodapé, né, basicamente, porque eu falei, depois eu falo de transição capilar e não falei, né, mas só para deixar aí como uma nota de rodapé para não deixar o assunto perdido, a transição capilar é esse processo de deixar de fazer o alisamento do cabelo, né, e permitir que o cabelo natural cresça e fazer a utilização dele ao natural. Então, várias mulheres, quando estavam nesse processo de transição, onde tinha que deixar o cabelo crescer, aí ficava com a raiz crespa, aí o restante do cabelo liso, para não ficar uma coisa estranha, várias usavam turbante, né, depois cortavam o cabelo, né, bem pinho, e aí muitas utilizaram turbante para auxiliar nesse processo de transição. Então, só para esclarecer. Você passou por esse processo, Dulce? Não passei porque eu nunca fiz alisamento, Maíra. Você nunca fez alisamento? É que eu não te conheço há tanto tempo, né? Então eu não sei. Tá, você nunca mas fez. Então, isso é um assunto super complexo, muito interessante também, que é o fato de que a identidade negra tem um vínculo muito forte com o cabelo, e o racismo tem um vínculo forte com o cabelo, né? Então, por isso, muitas mulheres faziam o processo de alisamento, porque tem uma marca grande do racismo nesse cabelo aí. Agora, também tem uma outra questão, que inclusive ajuda a explicar porque eu nunca fiz o alisamento do meu cabelo. Eu tenho uma lógica, né? Tem até um artigo que eu gosto muito de uma antropóloga chamada Angela Gilliam, em que ela vai falar que existe um fetiche pelo cabelo que balança, né? Então tem aquela coisa, por exemplo, comer um pouco aquele caçante. Por exemplo, eu que tenho um cabelo mestiço, porque eu sou bem mestiça, tenho um cabelo mestiço, que ele é mais solto, eu nunca senti essa necessidade desse cabelo que balança, porque o meu cabelo já é mais ou menos assim. Mas assim, as mulheres, por exemplo, que têm um cabelo crespo, mais rente à cabeça, muitas delas sofreram muito com o racismo relacionado a este cabelo. Então, muitas delas fizeram esse processo de alisamento. Então, mas isso é um assunto muito mais complexo que daria muita. A gente faz um módulo 2 para falar disso. Então, dossiê. Então, eu e a Maria Cláudia Bonadio,
o Bonadil, né? Maria Cláudia Bonadil, estamos organizando o dossiê para a revista Dobras. Esse dossiê sai no finalzinho do ano, então a gente está prevendo ele mais ou menos para novembro, dezembro. O dossiê se chama Afromoda, o uso das roupas e das aparências em corpos políticos. A proposta do dossiê é reunir artigos que discutam, né, a estética negra, a produção em moda, porque a gente tem, eu imagino que vocês que trabalham com moda devem ter percebido que há muito pouco, né, publicado a respeito. Então, a ideia era que a gente, né, desse uma escavada aí naquilo que já existe ou que está em produção e que a gente não sabe onde que está circulando, porque o conhecimento acadêmico às vezes é isso, né? Ele fica escondido em algum lugar nas bibliotecas. Essa organização é a força, né? Essa organização Sim. traz a força, né? Esses dossiês são legais porque eles trazem esse peso acadêmico, essa força. E aí a gente reúne ali num lugar algumas dessas coisas e fica mais fácil dos pesquisadores encontrarem. Então, essa ideia e o dossiê está em processo, acho que final de novembro ele deve estar na mão. Legal, Dulce. Temos então perspectivas aí pelo caminho. Já tô louca para ver esse dossiê. Sei que demora para publicar, eu já passei por isso também, né? Mas é um processo interessante. Eu gosto muito. Não sei se você quer falar mais alguma coisa para encerrar. Não, acho que o que eu queria era não sair daqui deixando nada dito, importante, né, trazer essa discussão. Lembrei de algo que eu acho que é importante quando você estava falando sobre a ignorância que às vezes paira sobre esses assuntos, né? Eu acho que realmente tem muita desinformação ou muita falta de conhecimento a respeito da população negra do brasileira, né? Então, a gente é metade da população do país. Por outro lado, a história da população negra, a cultura negra é muito pouco discutida nos nossos campos legitimados de conhecimento. Então, a gente sai da nossa família sem saber muito a respeito, porque eles também não aprenderam muito. A gente chega na escola, quase nada se diz a respeito, né? A gente tem um padrão de conhecimento muito eurocêntrico, e isso vai se perpetuando no entretenimento, se perpetua no jornalismo, enfim. Então, a gente tem uma cadeia de décadas, né, em que um indivíduo adulto pode, no Brasil, chegar à sua fase de envelhecimento sem ter nenhum contato decente, adequado com a discussão racial. Eu também sou super aberta para discutir com quem está afim de aprender, quem fala, putz, eu não sei, mas quero saber, eu tenho uma dúvida, quero tranquilo, estamos aqui para isso. Mas também para poupar a minha própria saúde mental, e eu também não me interessa ir para o enfrentamento com quem não sabe e dizem que não quer saber. Eu acho que é um desgaste que a gente também não precisa ter. Agora, quem está afim de saber, estamos aqui para isso. Vamos conversar, porque o próprio desconhecimento é resultado desse racismo estrutural, que vai apagando, né, e impedindo que essas informações cheguem às pessoas ao longo da vida. Certíssimo, Dulce. Muito obrigada. Foi maravilhoso, foi uma aula. E poder aqui no Moda Par, em parceria com o Instituto Cidade, abrir esse canal para que a gente possa conversar sobre todas as questões, trazer visibilidade para a cultura negra, história, e conversar muito sobre isso, né? E espero que a gente possa fazer uma segunda rodada aqui para continuar nossos assuntos.
Muito obrigada, Dulce, muito obrigada. E então é isso. Até a nossa próxima entrevista.